Falta mão de obra qualificada nos laticínios? Será? Olá pessoal, bem-vindo ao canal Leites e Derivados. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, ajude a gente a divulgar esse conteúdo. Qual o principal problema na sua empresa? Qual a principal dificuldade que você encontra? Eu já cansei de ouvir de vários laticinistas que o principal problema deles é mão de obra qualificada. Não é fazer um produto de qualidade, ter um produto, leite, que a gente pensa muito que e é de fato uma coisa muito complexa, né? A política leiteira e conseguir o leite, mas a maioria deles diz que a principal carência no mercado para eles é a falta de mão de obra qualificada. E aí eu parei um pouco para pensar sobre isso e tentar ter uma resposta para isso. Será que falta mesmo mão de obra qualificada nos laticínios? Primeiro ponto, nós precisamos definir o que é uma mão de obra qualificada, certo? Então é uma pessoa que entende muito da teoria, sabe os conceitos, sabe muito bem daquele tema. É uma pessoa que sabe na prática como as coisas funcionam, consegue resolver os problemas, tem a solução dos problemas sem precisar recorrer ao laticinista ou a cargos superiores. Então uma mão de obra qualificada seria mais ou menos essa pessoa, certo? E aí eu quero começar o vídeo desanimando vocês, dizendo que essa pessoa praticamente não existe. Na maioria dos laticínios não existe essa pessoa. É uma pessoa ideal, uma coisa, um ponto fora da curva a gente ter essa pessoa no laticínio. Não existe essa pessoa ideal, certo? Que consiga fazer isso tudo. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa bater e detalhar. E aí eu comecei a observar algumas coisas nos laticínios que a gente frequenta. E aí eu volto a lembrar que eu falo aqui para laticínios de médio a pequeno porte, certo? Então eu vou considerar aí laticínios grandes com acima de 60, 70 funcionários, né? Então é para o pessoal um pouco menor. As grandes empresas com certeza já tem isso que eu estou falando aqui, tem um processo bem definido quanto a essa questão de funcionários. E aí a primeira coisa que eu observei nos laticínios é que não existe um treinamento admissional. Então as pessoas são contratadas, certo? Por urgência e não por causa de um planejamento. Ah, fulaninho trabalhava aqui, foi demitido, saiu. Não trabalha mais. Chama outra pessoa. Quem é que tem? Uma indicação de fulano. Pega o banco de currículos que vai no currículo. Na lista de currículos, olha ali um rapidinho, chama 2, 3, faz uma rápida entrevista e seleciona a pessoa. E pega essa pessoa e joga no setor que ela vai trabalhar. Na maioria das vezes, acho que pelo menos nos laticínios que nós atendemos, acho que 99,9% deles fazem isso. Então você contrata a pessoa, joga ela lá dentro e diz, ó, te vira aí que tu vai aprender e tu desenvolve. Então o primeiro ponto é esse, não existe treinamento admissional nessas empresas. E aí não é questão de valor. É questão de processo, então não é caro você pegar o funcionário e dizer que você vai passar um dia aqui comigo, conhecendo os programas de autocontrole, sabendo das suas atividades, o que é que você faz, como funciona a empresa, qual o histórico, a missão, esse tipo de coisa. Então o treinamento admissional na maioria dessas empresas é zero. Também não existe um plano de capacitação, então não existe um plano para capacitar continuamente aqueles funcionários. Então eu contrato aquela pessoa, jogo ela lá para trabalhar, mas não vou dar uma capacitação. Ou então tem um funcionário que trabalha há 3 anos no mesmo setor e nunca participou de um curso sequer, nem na empresa, nem fora da empresa. Algumas empresas até fazem alguns cursos dentro da empresa. O curso de boas práticas, por exemplo, é uma exigência legal. Então ele faz porque precisa fazer, não faz porque tem um plano de capacitar aquele funcionário e dizer eu quero que dentro de 6 meses ele saiba desse ponto, com 12 ele já vai se aprofundar mais no tema, com 2 anos ele já vai estar sabendo esse nível aqui. Então não existe um plano de capacitação escrito nas empresas. As empresas não possuem isso, a maioria delas. Outra coisa que eu não vejo acontecer dentro das empresas é o intercâmbio de funcionários. Então, um funcionário trabalha no laboratório, ele vai passar um dia na expedição, ele vai passar um dia na plataforma de recepção, ele vai passar um dia
na produção, então não existe esse intercâmbio. Então a pessoa fica sempre fazendo aquele serviço, mas não roda a empresa como um todo. Então isso atrapalha muito no processo de desenvolvimento do funcionário dentro da empresa, para ele chegar naquele patamar quase que utópico de entender tudo da teoria, saber tudo na prática e tomar as decisões corretas para a sua empresa. As empresas também basicamente possuem um RH bem deficiente. Até tem alguém às vezes que pega os currículos, deixa os currículos lá, mas não é um RH formado na área. Claro, nem toda empresa tem condições de pagar, mas mesmo as empresas que não têm condição de pagar uma pessoa específica para o RH, deveriam ter um processo melhor na hora de fazer a seleção dos seus funcionários. Primeiro, já ter um banco de dados para aquilo que a gente falou, não contratar como urgência. Segundo, tentar pesquisar um pouco do histórico daquelas pessoas, daquele funcionário que vai ser admitido. Não é porque ele não tem experiência que ele não vai poder ser um bom funcionário. Então, mais do que o currículo dele em si, a gente precisa avaliar como é o comportamento dele. Se é uma pessoa disposta a aprender, que quer trabalhar em grupo, que quer crescer dentro da empresa. Então, a missão do RH é justamente essa, tentar pegar um pouco da informação que tem no currículo, que isso vai ser importante, e tentar identificar no candidato essa possibilidade de crescimento dentro da empresa e de aprender e de colocar na prática o que a empresa deseja. Eu tenho um exemplo de uma empresa e achei muito bacana, e isso ficou gravado na minha cabeça, que tem um dono de laticínio que virou para mim e disse: George, meu problema hoje é RH, eu não teria feito a fábrica onde eu fiz porque eu deveria ter feito num centro maior, que teria maior disponibilidade de pessoas. Mas independente disso, eu contratei errado, eu capacitei errado e eu demiti errado. Ou seja, nessa parte de funcionários ele fez tudo errado, né? Então não fez uma boa seleção, acabou contratando errado, não treinou os funcionários para trabalhar do jeito que ele queria, e aí você fica esperando a sorte, que é quase uma loteria, de dizer: não, eu botei a pessoa errada, mas essa pessoa vai se desenvolver, vai me surpreender e vai ser o melhor funcionário do mundo. Então isso é quase que ganhar na mega. E demitiu errado. Por que demitiu errado? Porque a pessoa até tinha potencial de ser um bom funcionário, de ser uma mão de obra qualificada, mas não qualificou, não treinou. E aí você acaba demitindo, e depois que vem outra pessoa, que você começa a enxergar os seus erros como empresa, você começa a ver: eita, fulaninho tinha potencial para chegar lá, eu que não dei essa oportunidade dentro da minha empresa. E aí, voltando para aquela historiazinha do funcionário ideal, um funcionário bom, porque não existe ninguém perfeito, não vai ter um funcionário perfeito. O funcionário bom, muito provavelmente ele já estará empregado, porque se ele não tiver empregado, tiver doido atrás de emprego, precisando, e saiu de vários estabelecimentos, então você já fica com o pé atrás, porque essa pessoa não é boa. Quando a pessoa é boa, ela dura no emprego, ela está sendo teoricamente bem remunerada, né? A princípio é para ser bem remunerada e está empregada. Então, para você ter um funcionário desse na sua empresa, você precisa ter uma capacidade de pagamento elevada. Para você tirar o cara de uma empresa que às vezes é uma empresa parceira sua, é da região, é de conhecido, e de qualquer forma você tirar um funcionário de uma empresa para outra acaba gerando um mal-estar. Mas aquele funcionário, se ele realmente for bom, ele só vai para a sua empresa se ele tiver vantagens em relação à outra, porque na outra muito provavelmente ele está sendo valorizado. Então o funcionário bom, ele custa caro, né? Então esse funcionário, essa mão de obra qualificada que a gente procura, custa muito caro, porque são poucas as pessoas e os que têm muito provavelmente já estão empregados. E aí vamos para a resposta da pergunta. Pelo menos na minha visão, falta mão de obra qualificada? Não. É em abundância? Também não. Também não é em abundância. E aí você vai ter que trabalhar com o que você tem, com os funcionários que você tem, ou com alguém que você pode chamar, mas que ainda não é aquela pessoa boa. E aí você precisa entender isso, principalmente você que é gestor, e você como funcionário entenda do outro lado também. Você precisa entender que a capacitação e a moldagem do funcionário, ela acontece pela empresa e não por fora dela. Então a minha empresa é que deve capacitar aquele funcionário para que ele seja um funcionário bom para mim.
certo? E não o contrário, não o funcionário chegar bom e querer fazer todas as coisas boas que ele já faz na sua empresa, porque isso vai causar um choque, porque você já tem uma metodologia de trabalho, já vem trabalhando de um jeito e com certeza ele vem de outra experiência. Então você quem tem que formar essa mão de obra qualificada. E aí eu escuto, também já cansei de escutar dizer, Georgia, eu não vou pagar o custo para o meu funcionário porque depois ele vai se qualificar, vai ficar bom e vai para outra empresa. Então você está deixando de resolver um problema, uma coisa que vai ser muito benéfica para você, pensando em um problema futuro que ainda não aconteceu. E se acontecer, ele aconteceu justamente por causa de outro problema, que você não está valorizando o funcionário. Porque quando você se sente valorizado, e aí a valorização não é só a remuneração financeira, não é só ganhar dinheiro, mas remunerar bem, claro, todo mundo precisa ganhar bem. Quando você desenvolve um bom papel, você precisa ser remunerado por isso, que o que vai determinar seu salário deveria ser, e é para ser, a quantidade de benefícios, o que você gera de benefício para aquela empresa. Então, se você é uma pessoa que dá muito lucro para aquela empresa, você precisa receber bem, porque você está gerando um lucro que outra pessoa não iria gerar. Tem a parte do empresário que ele tem que tirar, logicamente, a maior parte é dele, porque ele é o patrão e ele que assume os riscos e ele que tem a empresa com os fins lucrativos. Mas o funcionário também precisa ser bem remunerado por estar gerando isso. E aí você, como laticinista, precisa entender isso. Então, se você qualifica ele vai para outra empresa, é sinal que a outra empresa está valorizando mais o seu funcionário do que você mesmo. Então, o que fazer, né, para melhorar a mão de obra dentro do laticínio? Primeiro, você deve ter um RH, mesmo que você seja o RH, sua empresa é pequena, tem 2, 3 funcionários, você deve ser o RH, você precisa conhecer o seu funcionário. Então você precisa saber que aquela pessoa tem aptidão para aquilo ou não. Então não adianta eu dizer, eu vou transformar essa pessoa em um supervisor de produção se ele não tem esse perfil. Então você precisa conhecer as atividades da sua empresa, conhecer os seus recursos humanos, aquilo que você tem e a aptidão daquele funcionário para isso, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, escreva um plano de capacitação. Não faça nada de boca, sempre escrito. Então diga, não, eu tenho deficiência nessa área, eu quero capacitar os meus funcionários nessa área. Faça as metas, faça o seu calendário de capacitação. Vá em busca de alguém que possa trazer não só a informação teórica, mas que tenha uma vivência prática e que sabe que aquela teoria vai dar certo. Porque às vezes a gente vai para um curso ou até na faculdade, às vezes só a teoria é isso aqui, então a gente vai fazer isso, mas você chega na prática e não consegue fazer. Eu faço muito isso quando a gente vai implantar as boas práticas de fabricação. A primeira coisa que eu faço é ver o ambiente, e aí tem estabelecimentos que eu digo, não adianta fazer um projeto aqui, não adianta fazer um plano, um programa de boas práticas de fabricação, porque o seu ambiente não permite implantar. Então você precisa resolver primeiro as deficiências do ambiente, me dar condições para poder fazer a higienização correta do estabelecimento, dos manipuladores e por aí vai. Então a gente precisa conhecer e escrever e focar em alguma coisa que eu consiga da teoria trazer para a prática e gerar benefícios práticos. Então na hora de mandar um funcionário para uma capacitação, de contratar uma pessoa para capacitar os seus funcionários, leve isso em consideração. E aí, investir em RH é, na verdade, diminuir os custos que você tem com um funcionário que não está capacitado, que não é qualificado. Então, você perde muito dinheiro no dia a dia com um funcionário assim. Então, investir um pouco em RH, em capacitação, em valorização do funcionário, na verdade, é gerar um lucro para você. Então, cresce o funcionário, que vai aprender, que vai desenvolver novas técnicas, que vai se sentir mais valorizado, cresce a empresa também. Então é um jogo de ganha-ganha. Então, na minha opinião, não falta mão de obra qualificada. É pouca, é escassa. Mas o que falta mesmo, um pontapé inicial para começar a mudar essa realidade, é justamente os latissinistas colocar isso no papel e dizer, não, minha empresa vai qualificar os funcionários e eu vou trabalhar num plano de qualificação, porque eu sei que isso vai me gerar mais recursos, mais renda e vai me dar uma segurança maior naquilo que eu estou fazendo. Eu vou ser mais firme, mais sólido naquilo que a empresa se propõe a fazer. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.